Olá meus amores, aqui é Sana Kumara, mais uma vez direto da Nova Terra, para conversar com vocês sobre um assunto que muitas vezes trava o caminho da pessoa quando ela quer retomar o seu poder de volta. Então de uma forma a gente está falando sobre a retomada de poder, mas que assunto que é esse? Teve alma Brasil. Hein? Se inscreve no canal, Clica no sininho. Curte. Faça um comentário. Envia para todas as pessoas que você sentir no seu coração. é sobre se responsabilizar por completo pelas suas criações. Muitas vezes quando alguém chega aqui para se libertar, vamos dizer assim, na escola de maestria, a primeira coisa que acontece é um impacto, um choque entre a espiritualidade de fantasia, de faz de conta, e a espiritualidade para valer. O que a espiritualidade faz de conta? É aquela pessoa que, como eu, muitos anos atrás, leu vários livros, tinha muito conhecimento espiritual, sabia que as coisas funcionavam de uma maneira ou de outra e tinha aquela teoria, aquele conhecimento. Mas na hora de ir para a prática, a pessoa de verdade não fazia a menor ideia o que é espiritualidade. E isso, inclusive, gente, para quem fez esses famosos cursos de 200 horas de yoga e dá aula de yoga talvez há muitos anos, mas nunca de fato vivenciou a espiritualidade como ela é. Sem querer desmerecer, porque conheci professores de yoga maravilhosos por aí. E são exemplo para que mesmo que você faça práticas corporais como os asanas, não significa que isso seja espiritualidade. Isso pode ser sexy para colocar numa foto de Instagram, para contar para as pessoas que eu faço yoga há tantos anos, ou que eu sou professor, instrutor de yoga. Isso é como se fosse mais uma parte da nossa armadura, da nossa autoimagem. Então a primeira coisa que acontece para a pessoa retomar o seu poder, essa responsabilidade pelas suas criações, é se deparar com a máscara, a artificialidade versus a visceralidade, a verdade de quem nós somos. E aí que vem essa espiritualidade de fato. Porque espiritualidade de fato, meus amores, passa muito pelo que a gente ensina aqui, que já falei várias vezes, que é a questão do amor. De realmente se conectar consigo mesmo. E aí vem aquela coisa assim, que eu às vezes converso com as pessoas e falo: ei, amado, amada, você não está entendendo o que é a espiritualidade. E a pessoa que ainda assim começou no processo, ela vai dizer assim: como não, Sananda? Vou falar: olha, você está com problemas aí de pai e mãe, você está carregando coisas dentro. A pessoa: não, já estou resolvido. E a pessoa está falando aqui na cabeça. Então tem muita gente que não consegue entender o que elas estão carregando na barriguinha. O que elas estão carregando aqui, ó, nesse maravilhoso cérebro, essa capa neural que envolve o nosso estômago. E essa parte é que toma as nossas decisões, como eu já falei também várias vezes para vocês aqui. Então esse é o primeiro passo para a gente ter uma autorresponsabilidade total, puxar para si o nosso poder de volta. O que eu estou querendo dizer? Que começar a entender que para um ser humano ainda que está começando a mergulhar em si mesmo, a pessoa está vendo muito essa experiência, ó, do coração para cima. Mesmo fazendo práticas corporais, o corpo está lá fazendo a prática e a cabeça está aqui desconectado. O Tantra, que é da onde veio os asanas, que hoje as pessoas chamam de yoga. Então quando você vai lá fazer aula de yoga, você está praticando Tantra. Tem a inteligência da geometria sagrada divina, onde a pessoa deveria encontrar a postura perfeita ideal, onde a energia flui indefinidamente. E isso só é possível quando existe uma ativação total do que se chamaria do fosso da Kundalini, que é um fosso de energia da onde vem a espiral infinita, a serpente envolvida na nossa coluna. Ela chega até o coração e ela vem até o centro da nossa mente, da glândula pineal. Na prática, isso significa o seguinte: muitas das pessoas que têm fixação pela sexualidade, que têm fixação por se relacionar com as pessoas através da barriga, é porque a pessoa está tentando revivenciar o umbilical que estava conectado à mamãe. A pessoa está tentando reconectar a sua experiência sexual a pai e mãe. Por quê, amores? Vocês vão entender como isso amarra com a autorresponsabilidade. Porque aqui, ó, o umbilicalzinho está no chakra do Hara, que está a 2 dedinhos aqui, ó, do nosso chakra sexual, o nosso chakra criacional. E a gente vai entrar na autorresponsabilidade, o que nós estamos criando. E aí, esse umbilicalzinho aqui, ó, tá indo para fora, querendo reconectar com o papai e com a mamãe lá fora, na mamãe, ó, tá lá no umbilical. E o que acontece?
a pessoa está constantemente buscando externamente se validar. Então existe uma transferência, um fusionamento emocional na nossa sociedade, onde a gente fala que as coisas que nós sentimos são causadas pelo externo, onde a gente não sabe se diferenciar de pai e mãe. É descrito na literatura antiga de como os índios norte-americanos eram muito maduros, independentes, porque eles tinham essa prática vivencial de ser íntegros, de fazer essa desassociação de pai e mãe. Filho e filha, muitas vezes nas sociedades mais avançadas do passado, culturalmente, vamos dizer assim, socialmente, não relacionava mais com o pai e mãe a partir dos 7 anos de idade. Ele participava mais da tribo, cortando essa fixação umbilical que se traduz hoje muitas vezes em querer buscar uma sexualidade desequilibrada. Porque, meus amores, o umbilical precisa vir para cima, a Kundalini precisa vir em direção ao coração. Então, esse umbilical que está lá querendo ir para fora, conectar nos outros através da barriga, precisa vir e subir. Olha que interessante, mas o que isso tem a ver? Porque quando a pessoa vai viver a espiritualidade de fato, verdadeira, e a pessoa confunde espiritualidade com religião, aí a pessoa ela não entende o que de fato está acontecendo. Porque, amores, religião é espiritualidade sem o corpo, desconexão. Então, na verdade, ela se torna uma teoria. E conforme a teoria está desconectada do que está vivo, ela vai se distorcendo, ela vai se tornando ineficiente, ela se torna moral, ela se torna julgadora. Por isso que o amor é tão importante nesse sentido. Então vamos amarrar tudo isso agora, porque é muita informação de uma vez só, para entender o que isso tem a ver com responsabilidade pelas nossas criações, o que isso tem a ver com retomar o nosso poder e por que esse é um passo tão importante nas nossas vidas. Pensa aqui comigo, a pessoa chega aqui e descobre que muitas vezes algo que ela está fazendo há anos, que é uma tal de uma espiritualidade, na verdade era um processo vaidoso, mental, do ego tentando gostar de si e criando estrelinhas na minha armadura. Aí a pessoa se confronta que espiritualidade é um processo um pouco mais visceral, de reconexão com emoções travadas, com aspectos que estão lá escondidos no corpo. Só que isso também já não é o fim do processo, porque agora a pessoa vai ter que assumir, nesse movimento que ela começa a perceber tudo isso, entender que aquelas emoções travadas, e olha que louco, aquelas crenças que a gente usou para encobrir a nossa responsabilidade, estão criando situações na nossa vida de novo, de novo, de novo. Muitos de vocês que estão escutando aqui, eu já sei que já passaram por esse processo e estão entendendo o que eu estou falando. Porque tem muita gente maravilhosa do outro lado e vocês já sabem o que eu estou querendo dizer. E inclusive vocês já disseram, devem ter passado por várias catarses. E essas catarses, normalmente, elas vêm em processos cíclicos, como camadas de uma cebola, onde a gente vai tirando camadas e camadas, de reconectar com as nossas partes. Qual que é o desafio nessa etapa, meus amores? O desafio nessa etapa, e isso mesmo para quem já fez isso bastante, é legal você lembrar isso de novo, qual que é o grande desafio? De que você precisa se perdoar pelo que você fez ontem. Você precisa dizer, poxa, caramba, ontem eu caí naquele velho padrão, ontem eu me senti como eu sempre me senti, ontem eu pensei o mundo da forma como eu pensava antes, e porque eu fiz isso, eu magnetizei, eu criei realidade, eu plantei para o meu futuro uma nova experiência. Quem você está aqui agora sendo, meus amores, você está colhendo os frutos de quem você foi ontem. Isso não significa que precisa ser assim a sua vida ou a nossa vida. É isso que a gente ensina na escola de maestria, a você romper com o seu eu linear. Por isso que é só o início do processo, meus amores, vocês começarem a entender essas catarses e por que elas acontecem. Eu vou falar rapidamente aqui, por que a catarse vem em camadas. Imagina que você tem um carrinho que vai a 50 km por hora. Esse carrinho, o freio pode ser o mais baratinho, a suspensão mais baratinha, o motor o mais baratinho, que ele consegue dar conta do recado. Agora imagina que agora você tem um carro que vai a 100 km por hora. Já o freio não consegue frear esse carro. Suspensão ali, está no limite, o carro treme demais. Então você precisa começar a refinar, a trocar. Agora imagina que esse carro vai a 200 km por hora. Aí você começa a ter que mudar mais coisas do carro. Agora esse carro vai a 300 km por hora. Nem o pneu serve mais desse carro. Então quanto mais elevada a sua frequência, quanto mais elevada a sua vibração, vai se apresentando no seu campo aspectos do seu eu que chegou a hora de trocar. Aí você vai dizer assim, nossa,
mas eu já tinha trocado esse pneu, já tinha trocado essa direção, já tinha trocado esses aspectos do meu ser, eu já tinha revivido essa experiência sobre meu pai, minha mãe, família, periquito, papagaio, aquela vida lá do passado. Por que isso está voltando agora? Porque agora você está tirando outra nesga, outro aspecto que você não precisou remover antes, porque a sua frequência não era necessário que você fizesse isso agora, você precisa remover isso e purificar do seu campo. Então, só para vocês entenderem esse aspecto. Agora, vamos amarrar essa conversa aqui para você ter total clareza e entendimento do que é tão importante assim, que a maior parte das vezes a espiritualidade não fala pra gente, ou a espiritualidade que a gente tem aí livresca, não ensina. Que as catarses, elas não são o suficiente. Por quê, meus amores? Porque a catarse nada mais é do que você pegar uma mangueira e você tirar o lodo que está dentro. Então você imagina que uma mangueira ficou entupida, porque sujou, entrou barro, e agora você movimentou a energia e você tirou aquilo que estava travado lá, sejam os seus traumas, os seus sentimentos do passado, e você removeu. Beleza. Aí agora você tem muito mais energia, você tem muito mais vitalidade, vai inclusive chegar mais energia na sua mente, se você souber trazer o seu umbilical para o coração. E isso por si só já não faz parte da catarse, isso já é uma técnica. Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Que você acessar mere e simplesmente o que você carregou no passado não vai garantir a sua transformação, a sua ascensão. Isso é, vamos dizer assim, é o feijão com arroz, é o primeiro passo que precisa muito, muito, muito do amor para você conseguir fazer isso de forma que funcione, que tenha tração. O que é tração? Tração é a capacidade da roda agarrar no chão e gerar movimento. Então, para que haja movimento transformacional na sua vida, um impulso transformacional, você precisa, meus amores, entender o seguinte, que no momento que você está lá, reconhecendo aqueles aspectos do seu ser, se conectando com o que está vivo em você, com o seu feminino, com a sua criança interior, o rótulo que você quiser usar aqui, naquele momento você tem a capacidade de reprogramar aquilo, né? A neurolinguística tenta fazer uma reprogramação, mas sem esse entendimento da reconexão. Técnicas como o EFT, Emotional Freedom Technique, vão tentar trazer uma mistura dos dois. Você faz o tapping, você toca os meridianos, ou seja, você desperta o seu campo energético e você traz crenças novas. Mas tudo isso carece de um entendimento. Presta atenção. E a resposta vem de uma frasinha que eu gosto de citar, que é uma frase do Einstein que diz assim: a consciência que percebe um problema não é a mesma consciência que resolve esse problema. Então você vai lá e vai fazer neurolinguística, você vai fazer coaching, você vai fazer, sei lá, Theta Healing, qualquer outra crença express aí de cura, e elas vão trazer uma liberação de pressão na sua panela que está lá, ó, ebulindo. Mas essas tecnologias não são tecnologias de transformação radical. Por quê, meus amores? Porque para fazer isso você precisa entender a tecnologia de alcançar uma frequência energética que vai trazer uma consciência que está para além de uma realidade problemática. Por quê? Porque prisioneiro vai sonhar uma cela maior. Quem nasceu no cativeiro a vida inteira só conheceu a cela, nunca foi para fora de uma cela, quando for imaginar um mundo maior, vai imaginar uma cela um pouco maior. Então quando você for sonhar uma nova realidade, você vai sonhar uma realidade que ainda é uma cela, ainda está atrelado a crenças e traumas profundos, mesmo que você fez uma catarse. Então, mesmo que você reimagine a sua realidade, você vai reimaginar uma cela mais confortável. E isso, de forma alguma, é um problema. Só que isso é uma mudança incremental linear. Você não está se desapegando do seu eu condicionado, do seu linear. E aí que vem a responsabilidade total. E aí que vem a capacidade de retomar o seu poder por completo. Por quê, amores? Porque quando você vive em prol do seu renascimento, quando você deixa para trás todo o resto e você começa a realmente esvaziar a sua xícara, que é uma visão muito bonita do Zen, do budismo, de você realmente remover todas essas cargas que você está carregando dessa vida e outras vidas, aí você chega no Dharma, aí você chega na ascensão. E é isso que a gente ensina na escola de maestria. É para isso que a gente está aqui preparando você, para que você comece a entender o processo radical de transformação interior, que ele é radical não no sentido de ser negativo, de ser extremista. Ele é radical no sentido de que é uma mudança, literalmente, da água para o vinho. É a transmigração, é a transmutação
é a transformação de um estado para o outro, é o chumbo que se torna ouro, é a alquimia do ser. Só que para que isso aconteça, existe toda essa ciência de você retomar essas conexões, de você entender o que cada sensação no seu corpo está tentando te falar, porque tudo é informação no sistema ao seu redor, te dizendo algo a seu respeito. Você começar a puxar de volta para si todas as suas criações, e aí sim, depois que você conseguiu se perdoar por ter criado coisas que você rotulou como negativa, que você parou de tentar dizer que essa parte que eu gosto dentro de mim eu aprovo, essa outra parte que criou isso eu não aprovo, entender que todas elas são necessárias e fazem parte de um unificado, você vai começar a se libertar do ego daí, não porque você está brigando com o ego, mas porque o ego se torna obsoleto, porque agora existe uma consciência iluminada conduzindo um corpo iluminado. E esse é o ponto onde o feminino e o masculino se integralizam no seu coração, criando o coração crístico, ou o casamento sagrado, como você quiser descrever. Então, para você retomar sua responsabilidade total, essa linguagem espiritual, ela ajuda muito, muito, muito a tecnologia de ser livre. Livre não porque você não vai seguir regras ou processos que existem no mundo, mas porque você vai alcançar uma liberdade, meus amores, que vem da sua capacidade, presta atenção, de se tornar o que você quiser a cada momento e fazer isso sem cisão interna. Fazer isso sem cisão interna. Por quê? Porque se você vai para o mundo com uma cisão interior, você quer muito viajar, mas metade do seu corpo está morrendo de medo do novo e quer ficar com o papai e com a mamãe, você vai criar situações que boicotam a sua viagem e você vai querer voltar para casa. Então fazer o movimento há de ser integral, sem a separação interna. E isso é a tecnologia espiritual verdadeira. Então a gente nem vamos mais falar de espiritualidade, vamos falar de tecnologia, de ser um criador, criadora de realidades e ter autodomínio sobre a totalidade do seu ser. Por isso que é uma escola de maestria. Espero que você tenha gostado desse entendimento que facilite você no futuro a se conduzir. Que assim seja e assim ó. Aqui em Arte estamos criando A nova terra. Vem brincar com a gente. Se junte a nós. Só falta você.